eles perderam o controle da comunicação. O exemplo mais marcante dessa quebra de monopólio é, por exemplo, o vídeo do Nicolas. O vídeo do Nicolas Ferreira, a social-democracia, ela, na verdade, depois da queda do Muro de Berlim, e que você viu ali diversos abusos ali por parte do Estado, é o marxista que ele deixa de enxergar uma revolução imediata e brutal como a solução para o socialismo. Ele passa a enxergar uma forma mais soft, mais subliminar de infiltração e de dominação dos meios para você promover uma revolução de longo prazo. Então esse é o social-democrata. Então o PSDB sempre foi de esquerda. E por que tinha essa imagem? Porque a informação não fluía. Você não tinha livros conservadores rodando no Brasil, você não tinha políticos e economistas liberais também influenciando. Quando surge a internet, o tiozão que sempre teve as suas opiniões, mas a mídia não dava espaço, ele pode falar. Quando surge a internet, um autor conservador, ridicularizado pela imprensa aqui no Brasil, ele passa a ter voz. Quando surgem as redes sociais, as hipocrisias da esquerda, que outrora não eram denunciadas, porque você tinha uma proteção por parte da imprensa, que inclusive recebe dinheiro público para proteger, essas hipocrisias elas passam a ser expostas nas redes sociais. Então você quebra a hegemonia, você quebra uma espécie de monopólio da informação. E aí surgem os novos movimentos de direita, começam em grupos muito tímidos do Orkut, depois Facebook, esses grupos vão se desenvolvendo, a direita vai aprendendo uma forma de se comunicar, traz humor para as redes sociais e você tem essa ascensão. E essa ascensão ela foi tão rápida que quando a classe política e a elite intelectual perceberam, você já tinha um domínio, você já tinha diversos parlamentares eleitos. Você viu há um tempo atrás o primeiro vereador que eu lembro assim, de grande projeção nas redes sociais a ser eleito da direita foi o Fernando Holliday. E ele foi eleito por conta do impeachment e era bem no começo dessa ascensão das redes. Hoje, nessa eleição agora para vereador aqui de São Paulo, teve eu, o mais votado. O Holliday, na época, tinha feito 48 mil. Dessa vez, eu fiz 161 mil. E você teve diversos outros vereadores que são de redes sociais, que têm um discurso mais à direita. Então, o sistema não percebeu e quando eles viram, eles perderam o controle da comunicação. O exemplo mais marcante dessa quebra de monopólio é, por exemplo, o vídeo do Nicolas. O vídeo do Nicolas Ferreira demonstrou que apenas uma pessoa, um jovem, numa rede social, com uma comunicação clara, assertiva, ele é capaz de revogar uma medida do governo federal. Ele é capaz de desmantelar completamente uma narrativa de todo um sistema de comunicação bilionário. Então, ele teve uma audiência que muitas vezes a Globo não tem nos seus programas. Ele teve em um vídeo. Então, assim, as redes sociais são um canhão, são inimigas da imprensa tradicional, por natureza, e não é só uma questão ideológica, é questão de mercado também, porque é a audiência que está sendo tomada das televisões tradicionais. Então, quando a pessoa que consome muito vídeo, ela consome menos televisão. É menos dinheiro fluindo para essas empresas. Então, o sistema ainda vai tentar reagir. Eu não sei se eles terão tempo ainda de tentar impedir essa ascensão. E o interessante de tudo isso é que eu falei lá no começo, né? Essa elite intelectual dizia, nós defendemos a liberdade de expressão, porque era conveniente. Hoje, essa mesma elite se levanta dizendo, nós temos que censurar as redes sociais. A palavra usada é regulamentar, mas regulamentar nada mais é do que censurar. Eles querem, a elite que era a favor da liberdade de expressão, a elite que era contra a censura, hoje em dia defende a censura. Por quê? Deixou de ser conveniente. O propósito deles de revolução gradual, o propósito social-democrata de ocupar os espaços aos poucos e se tornar hegemônico, foi quebrado no meio. Surge as redes sociais e o Lucas Pavanato, um jovem que leu alguns livros conservadores, leu alguns livros de economia, ele pode falar livremente, as pessoas podem concordar com ele pode ser o mais votado do país. E um político tradicional muitas vezes não consegue ter essa adesão exatamente porque ele está cheio dos vícios do passado e as pessoas hoje em dia conseguem enxergar isso. Sim.